Hoje eu vou ministrar um estudo sobre o tema Igreja ou Templo? É uma pergunta, né? Igreja ou Templo? E aí? Porque diante de tudo que nós estamos vivendo, essa discussão acabou vindo à tona, vindo à baila, né? E nós queremos que podemos aprender alguma coisa nessa noite acerca disso. Vamos lá. Por conta dos últimos acontecimentos e da quarentena, né, devido à peste do coronavírus, uma discussão antiga voltou a dividir as opiniões entre os cristãos. Afinal, essas são algumas perguntas para a gente refletir nessa noite. Afinal, se cada um de nós é a igreja de Cristo, por que nós precisamos de templos? É uma pergunta com a qual eu tenho me deparado, talvez vocês também nesses dias. Uma outra pergunta: seriam esses templos meros prédios e espaços de reuniões? Uma outra pergunta: os templos atuais possuem algum valor espiritual? Sim ou não? Então, como em todo assunto, as pessoas têm as suas próprias opiniões, né, acerca disso. Porém, nós temos aprendido aqui e ensinado também que nós devemos pautar o nosso entendimento baseados em quê? Na revelação bíblica, que é a palavra de Deus. Então vamos ao texto sagrado. Tem muitos textos para a gente observar aqui, mas na medida do possível a gente vai lendo. Primeiro deles, Deuteronômio capítulo 12. Deuteronômio capítulo 12. Versículos de 1 a 14. Nós vamos começar por aqui o nosso estudo dessa noite. Diz assim a palavra de Deus: estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em cumprir na terra que vos deu o Senhor de vossos pais, para possuir todos os dias que viveis sobre a terra. Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuireis serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas e sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. E derrubareis os seus altares e quebrareis as suas estátuas e os seus bosques queimareis a fogo. E destruirei as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Assim não fareis ao Senhor vosso Deus. Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as tribos para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos e a oferta alçada na vossa mão, e os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas.
E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que puserdes a vossa mão, vós e as vossas casas, no que abençoar o Senhor vosso Deus. Não fareis conforme a tudo que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão, e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão e toda a escolha dos vossos votos que fizerdes ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós e vossos filhos e vossas filhas e os vossos servos e as vossas servas e o levita que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem parte nem herança. Guarda-te que não ofereças os teus holocaustos em todo o lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolheu, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos e ali farás tudo o que te ordeno. Amém. Os povos ímpios da antiguidade, que nós estamos vendo nesse texto aqui, os povos ímpios da antiguidade, eles tinham o hábito de cultuarem muitas divindades, muitos ídolos, muitos deuses, que nós sabemos que na verdade eram falsos deuses, Então eles tinham o hábito de cultuar muitos deuses, muitas divindades, e eles faziam isso em diversos lugares. Então era uma ideia plural de divindades, e essa ideia plural de divindades dava a ele uma ideia plural de locais de adoração. Ou seja, se eu tenho muitos deuses, eu devo e posso adorar em muitos lugares diferentes. Essa era a ideia dos povos ímpios, das nações pagãs daquele tempo. Sabendo disso, após libertar Israel e conduzi-lo pelo deserto, o Senhor ordena a Moisés que instrua o povo. Quem está falando aqui é Moisés, você sabe. Que instrua o povo, e sobre como e onde se daria a adoração e o culto ao nome de Deus, do Deus de Israel, que na realidade era o único e verdadeiro Deus de toda a terra. Então os ímpios, eles achavam que havia um Deus dos rios, outros da mata, outros dos mares. Qualquer semelhança aí não é mera coincidência. Mas na verdade nós sabemos, e o povo de Israel já sabia naquele tempo, que só existia um único e verdadeiro Deus, que era Deus, na verdade, de toda a terra e de todo o universo. Então, seguindo a prática de Deus, seguindo a prática de sempre ordenar que o seu povo se distinguisse dos ímpios, e essa prática inclusive vale até hoje, Deus sempre ordena que o seu povo se diferencie, seja distinto dos ímpios. Então, seguindo essa prática, o Senhor avisou o seguinte para eles: olha só, em outras palavras, eu vou escolher um lugar específico e ali eu porei o meu nome. Ou seja, a nação de Israel era o povo do Deus único e que a partir dali definiria também um único lugar de adoração e culto ao seu nome. E ele, Deus, designou o tabernáculo que foi construído por Moisés como sua habitação naquele tempo. E o tabernáculo era o local centralizado de culto. Então, ainda que o tabernáculo se movimentasse, vocês sabem disso, o ambiente de adoração e culto era sempre o mesmo, ou seja, onde? No tabernáculo.
O tabernáculo ele era desmontado e montado, e montava de novo, vocês sabem, eles fizeram 42 paradas pelo deserto. Só que, raciocínio, mesmo eles se movimentando, todas as vezes que o povo ia adorar, eles iam adorar no mesmo lugar, prestar culto no mesmo lugar, aonde? No tabernáculo. Então o tabernáculo era um ambiente, ainda que geograficamente ele mudasse de um lugar para o outro, mas o ambiente de adoração era sempre o mesmo. Então esse tabernáculo vagou pelo deserto por 40 anos, até que um dia ele se fixou na terra prometida pelo Senhor ao seu povo. Vamos ler aqui Josué capítulo 18. Eu vou meio que passar assim um pouco de passagem, mas aí se os irmãos tiverem dúvidas a gente responde no final. Então observe, Josué 18, só o versículo 1. Ele diz assim, ó: e toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra lhes foi sujeita. A tenda da congregação era um dos nomes que a Bíblia usa para se referir ao tabernáculo. Então, observe, depois de vagar por muitos lugares durante 40 anos, o tabernáculo agora se fixou num lugar chamado Siló. E aí, durante o período dos juízes, seguindo aqui em frente, se a gente fosse seguir os livros da Bíblia, durante o período dos juízes, ou seja, ao longo de 300 anos, o local de culto era uma cidade chamada Siló, que inclusive essa palavra significa descanso. Lembra que Deus falou lá, nós acabamos de ler em Deuteronômio 12, o povo está lá ainda, do outro lado do Jordão, Moisés, que não ia entrar na terra, você sabe, ele estava fazendo as últimas instruções para o povo ali, e ele fala, olha, o Senhor, quando Ele levar vocês ainda não entraram no descanso, na herança do Senhor, que era a terra prometida. Então Ele fala, vocês vão atravessar, quando chegar lá, o Senhor vai escolher um lugar e lá Ele vai colocar o nome dEle. E vocês vão cultuar e adorar Ele somente nesse lugar, sempre nesse lugar. Então aqui finalmente chegou, isso se cumpriu. Então o tabernáculo ficou fixo aqui nesse lugar que nós acabamos de ler, por 300 anos, que era um território da tribo de Efraim. Ou seja, toda a nação, e aí imagina, né? Por mais que Israel seja uma nação pequena comparada com a nossa, por exemplo, mas você imagina, o tabernáculo estava num lugar, ou seja, o centro de culto, de adoração era lá naquele lugar. Todas as outras pessoas do país inteiro se dirigiam para onde? Para aquele lugar. Então, toda a nação se movimentava para lá nas 3 festas anuais, né? Que era obrigatório, né? A Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, fora a adoração e o culto que eles prestavam em todo o tempo. Então, eles tinham que oferecer um sacrifício, eles se dirigiam para lá, não importava de onde a pessoa fosse. Então, olha só, um só Deus, um mesmo lugar e um mesmo ambiente de adoração e culto. E aí, se a gente seguir um pouco aqui na história, já na monarquia, ou seja, depois desse período dos juízes, vem o período dos reis, né? E começa com Saul, e depois o rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, um homem extremamente piedoso e temente ao nome do Senhor. Você conhece a história, ele intentou substituir o tabernáculo por um templo. E aí vejamos o que o Senhor respondeu para ele. Abre aí, 2 Samuel. Na verdade. 2 Samuel, capítulo 7.
Samuel 7, de 4 a 7, diz assim: naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: vai dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Estou olhando uma outra versão aqui. Eu não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Eu tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde eu tenho acompanhado os israelitas, alguma vez eu perguntei a algum líder deles: a quem eu ordenei que pastoreasse Israel, meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? Versículo 12: quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, eu escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Então essa foi a resposta que Deus deu quando Davi tentou construir um templo lá em Jerusalém já, né? A essa altura o país já tinha uma capital e Davi queria construir o templo ali. Então Deus, após deixar claro para ele nessa resposta aqui que ele nunca precisou e não precisa de casa física, o Senhor, ele indicou aqui nessa passagem, nessa fala, qual é a função de um templo aos olhos dele. Não sei se você percebeu. Ele respondeu: por um acaso eu já pedi alguém para fazer casa para mim, Davi? Desde o Egito, desde, enfim, os juízes, eu pedi alguém para fazer em algum momento uma casa para mim, algum templo? E aí ele fala: você não, depois de você, o filho seu vai construir um templo. E aí vem a descoberta, olha, que Deus fala: o seu filho vai construir um templo em honra ao meu nome. Ou seja, aqui Deus indica para nós, pela primeira vez, que a função de um templo aos olhos dele é o que? É honrar o seu grande e santo nome. Você já viu quando o pessoal vai fazer uma obra? Tem que ter uma placa lá, não tem? O nome de quem está naquela placa? Do engenheiro responsável, não é isso? Do arquiteto e assim por diante. De modo que quando aquilo fica pronto, de uma certa forma, aquilo ali honra o nome daquela pessoa, de quem é responsável por aquilo ali. Então, muito mais aqui, isso só para dar uma noção, mas muito mais aqui no caso do templo, no caso somos nós que edificamos, os homens. Mas Deus diz assim: eu vou pôr o meu nome ali. E aí aquilo ali se torna algo em honra ao nome do Senhor, ou seja, é algo no qual Ele põe o nome dele. O que significa pôr o nome? Significa que Ele adota aquele lugar como habitação dele e Ele passa a se manifestar naquele lugar. Então, cumprindo-se o que o Senhor havia dito, Salomão mais tarde construiu o templo. Vamos ver o que Deus disse na consagração desse mesmo templo. Abre agora em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7. Muito se tem lido esse capítulo nesses dias, né? Mas é o versículo, justamente os versículos que nós não vamos ler aqui agora. Então, capítulo 7, 2 Crônicas, ele fala assim, ó, versículo 11 e 12, não se perde aí não. Assim Salomão acabou a casa do Senhor
e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Versículo 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizeram onde? Neste lugar, porque agora eu escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então, você percebe que começou lá em Deuteronômio, ou lá no deserto, na saída do Egito, com um tabernáculo, agora virou um templo. E aí você vê o próprio Deus vindo e dizendo: olha, eu escolhi esse lugar. Aqui a Bíblia já começa a se referir como a casa do Senhor. Olha como é que se chama, a casa do Senhor. Então, o próprio Deus vindo e dizendo: eu vou ouvir a oração que se fizer neste lugar. Inclusive, o versículo que nós não lemos, aí, famoso aí, o 14: se o meu povo fizer tudo isso aonde? Neste lugar. Então, o próprio Senhor Deus se referiu ao templo como a casa que honrava ao seu nome perpetuamente. O que significa perpetuamente? Para sempre. Então, se Deus falou isso lá no passado, será que isso mudou agora? Passando para o Novo Testamento, né? Porque sempre tem aquela turma do: mas isso aí era o Antigo Testamento, o véu se rasgou e coisas desse tipo. Então, como eu tenho ensinado sempre aqui, uma doutrina bíblica, ela se estabelece quando a gente tem ela fundamentada por toda a palavra de Deus, né? Começando no Antigo até o Novo Testamento. Então, nós vimos aqui por alto, a gente poderia citar muito mais coisa aqui. O povo foi para a Babilônia, foi para o exílio. Depois, Neemias, você se lembra? Deus mandou o povo de volta, né, para reconstruir o templo. Então, o próprio Deus fez esse movimento todo, usou o rei Ciro, né, da Pérsia, para financiar, digamos assim, a obra, Zorobabel, aquela coisa toda. Então, eu pulei aqui por falta de tempo, para a gente não se estender muito. Então, passando para o Novo Testamento, vamos ver aqui então o seguinte, em primeiro lugar: qual era a relação do Senhor Jesus com o templo? Então, eu vou chamar de os abolicionistas, que é o pessoal que menospreza o templo nos nossos dias, ou que diz que o templo não tem valor, que o templo é um lugar comum, não passa de um prédio, etc., e Deus não habita em templos e coisas desse tipo. Então, vamos lá. Vamos ver qual era, em primeiro lugar, nosso parâmetro maior, nosso exemplo maior. Qual era a relação do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o fundador da igreja, com o templo? Vamos ver. Lucas capítulo 2, versículo 22. Vamos lá. A história de Jesus com o templo começa aqui. Lucas 2, 22. Olha o que diz aí. Aqui está se referindo ao nascimento, né, de Cristo. Olha o que diz, 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto, antes que no ventre fosse concebido. E cumpridos-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor.
Versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei. Só até aqui, não dá para ler tudo. Só para você entender o seguinte: Jesus, ao nascer, foi levado, foi apresentado aonde? No templo. Então, a relação do Senhor Jesus com o templo começa aqui. Primeiro, ao nascer, ele foi apresentado no templo. E aí, no mesmo capítulo, aí, o versículo 41, nos mostra que ele, ainda um adolescente, frequentava regularmente o templo. Olha só, versículo 41. Ora, todos os anos, iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Olha só, observe aqui, olha para mim. Todos os anos eles iam a Jerusalém, ou seja, está percebendo um deslocamento? Que eles saíam de algum lugar e iam para lá, né? E aí você sabe que ele cresceu, era da região de Nazaré. Então, eles se deslocavam para a capital Jerusalém. Todos os anos eles iam, né? E, como eu disse, em outras situações as pessoas também costumavam ir. Então, percebe por quê? Porque era onde o templo estava. Não tinha filiais naquele tempo, não tinha primeira, segunda, terceira igreja de Jerusalém, né? Só havia o templo lá na capital. Era o lugar onde Deus tinha colocado o nome dele, como a gente viu desde os tempos de Salomão. Então era para lá que as pessoas se dirigiam. Então Jesus estava lá ao nascer. Aqui nós vemos ele adolescente, 12 anos, frequentava regularmente, ou seja, sempre estava indo lá todo ano. Versículo 46, mesmo capítulo 46. E aconteceu que passados 3 dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Tem gente que fala que Jesus estava ensinando. Ele não estava ensinando, ele estava ouvindo, ele estava aprendendo, ele estava ouvindo e interrogando, ou seja, fazendo perguntas, tirando dúvidas. E aí o versículo 47: todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e as respostas, e quando o viram maravilharam-se. E disse-lhe a sua mãe: filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse, olha a resposta: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Ou seja, negócio do pai dele, para ele, o que ele estava fazendo ali? Aprendendo a palavra de Deus. E onde era esse local que ele estava aprendendo? O templo. Era o templo. Então, perceba, para Jesus, ainda jovem, tratar dos negócios do Pai incluía ir ao templo para aprender a palavra de Deus. Outra coisa, Jesus depois passou a ensinar no templo. Abre aí, vai para o capítulo 21 de Lucas. Estou lendo o mesmo livro para facilitar, mas tem outras referências, João também, 7. Vamos no Lucas 21 aqui. 21, 37. Olha só o que ele diz. E de dia ensinava onde? Dentro de casa? No templo. E à noite, saindo, ficava num monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele, aonde? No templo, de manhã cedo, para o ouvir. Então, onde que ele ensinava todo dia? No templo. De noite ele se retirava,
como você sabe, ele não tinha casa onde pousar a cabeça, então ele se retirava, ficava no monte lá das oliveiras, né? Um lugar reservado, recolhido, ele pernoitava ali. No outro dia de manhã cedo, o povo ia ter com ele lá no templo de novo. Então ele passou a ensinar no templo. Outro exemplo, aqui em Lucas também, para facilitar, volta aí o capítulo 19, 19:45. Aqui nós vamos ver que ele expulsou os mercenários do templo, 19:45. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam. Então, perceba, Jesus expulsou os mercenários do templo. Aí ele afirmou aqui nesse mesmo texto que o templo era a casa de oração para todas as nações. Olha só, 46, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo. Então perceba, Jesus chamou o templo de quê? De prédio? De local de ajuntamento? De galpão? De seja lá do que for? Não, Jesus disse: essa é a casa de oração, é a casa do meu Pai. Então, outra coisa, outro exemplo aqui, agora vamos para Mateus capítulo 21. Estou mostrando a relação de Jesus com o templo, tá? Para a gente ter um panorama. Então perceba que não é uma citação, são várias passagens, e não estão todas aqui, poderia citar mais. Mateus capítulo 21, versículo 14. Aqui eu quero mostrar que ele curava toda sorte de enfermidade no templo. Olha só, foram ter com ele no templo cegos e coxos e os curou. Então Jesus curava as pessoas também aonde? No templo. Quer dizer que você conhece as passagens. Ele fez vários milagres nas ruas, né? Em outras cidades, uma série de coisas. Mas aqui nós estamos, o estudo é sobre o templo, sobre a relação igreja-templo, e se tem diferença uma coisa para outra. Então, aqui eu estou me atendo a essa questão. Estou mostrando aqui que Jesus ele tinha uma relação, uma relação muito próxima com o templo. Ele tinha um ministério muito atuante, aonde também? No templo. É isso que eu estou mostrando para vocês. Outro exemplo aqui, Mateus 23. Vira a página, 23, versículo 16. Mais uma vez, Jesus falando: olha, ai de vós. E aqui agora é uma palavra dura. Ele está repreendendo severamente os fariseus. Olha só: ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Perceba que o templo era santo, o ouro não, para Jesus. Versículo 21, olha só: e o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. Então, para Jesus, Deus habitava no templo, sim. Está vendo aí? Você entendeu o versículo? Quem jurar e está repreendendo a eles duramente, por quê? Por eles tratarem o templo como algo comum. E aí, ele testificou que o templo é sagrado, já que Deus habita nele. Ele fala: vocês não devem jurar pelo templo, porque vocês são loucos, hipócritas. Vocês não devem jurar pelo templo, porque quando você jura pelo templo, você jura por ele e por aquele que nele habita. Lembra que eu falei lá atrás que Deus pôs o nome dele? Porque o templo ele honra a quem? A Deus. Deus habita naquele lugar. Embora Deus habite nos céus,
ele habita no sentido de ele se manifesta onde? Naquele lugar que é dedicado, onde ele pôs o nome dele. Então, o próprio Senhor Jesus aqui, ele testificou que o templo é sagrado, né? E repreendeu aqui quem estava tratando o templo como se fosse algo qualquer. Ele fala: ai de vocês, quando vocês dizem qualquer que jurar pelo templo, isso não é nada. Então, olha só, outro exemplo, Mateus 12, volta aí. Mateus capítulo 12. Versículo 3, ele diz assim, ó: ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Olha só, Jesus se referiu ao templo como a casa de Deus, ou a casa do Senhor, ou seja, reafirmando a importância do templo. E outra, ele se colocou como maior do que o templo. Ele falou: está aqui alguém que é maior do que o templo. Agora pensa comigo, se o templo não tivesse importância nenhuma, qual seria o propósito dessa comparação? Se o templo não significasse nada, o que ele ia querer? Qual seria o objetivo dele fazer essa comparação? Está aqui quem é maior do que o nada. Quem é maior do que o nada é o quê? Não é nada. Então ele diz assim: olha só, você não leu como Davi entrou na casa do Senhor, chamou o templo de casa do Senhor, né? Que naquela ocasião era o tabernáculo. E ele fala assim: eis que está aqui alguém que é maior do que o templo, ou seja, mais santo, mais sagrado. Na verdade, o templo que é sagrado, ele é santificado por mim, por Deus que habita naquele templo. Então, eu dei alguns exemplos aqui, não sei se você contou, mas foram 1, 2, 3, 6, 8, 9 exemplos com referências, só para ilustrar. Poderia dar mais, mas a gente tem que seguir no estudo. Só para ilustrar o quê? A relação de Jesus com o templo, desde que ele nasceu. Você percebeu, né? Que não foram poucas vezes que Jesus falou sobre o templo e estava no templo e atuava no templo, e o templo fazia parte do ministério de Jesus. Sim, por mais que alguns não gostem. Então, avançando um pouco, como eu sempre ensino e digo que a doutrina nós precisamos fundamentar ela por toda a palavra. Então nós vimos o Antigo Testamento, aqui os Evangelhos, vamos aqui agora a relação dos apóstolos da igreja primitiva com o templo. Lucas capítulo 24, abra aí. O último capítulo, por sinal. Mas facialmente vamos voltar. Lucas 24. Versículo 53, vejam o que ele diz. Aqui o que eu quero demonstrar. Agora nós já estamos falando, Jesus já subiu para os céus. Estamos mostrando agora o que é a relação dos apóstolos, né, e da igreja primitiva com o templo, que é muito importante. Por quê? Porque os abolicionistas, aqueles que são contra ou que menosprezam o templo nos dias de hoje, eles costumam usar muito o livro de Atos e a igreja primitiva como referência. Então vamos ver aqui se realmente era assim. Lucas 24, 53. A relação dos apóstolos com o templo e da igreja primitiva. Olha só. 53 diz que os apóstolos, os discípulos de Jesus em geral, eles estavam sempre aonde? No templo,
louvando e bendizendo a Deus. Ok? Então, ou seja, os apóstolos, eles adoravam e cultuavam com frequência no templo. Se o texto está dizendo, eles estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Outro exemplo, Atos, capítulo 2. Atos 2. Vamos na ordem aqui para facilitar a gente achar. Atos, capítulo 2, mostra que eles perseveravam indo ao templo todos os dias. Olha só, 2,46, versículo 46. Diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Aí tem algumas versões, né, não muito... eu sempre tenho explicado essa questão aqui das versões, mas algumas versões que traduzem isso aqui de uma forma um pouco equivocada, pontuação e uma série de coisas. Então, mas eu já vi gente usando esse versículo aqui dizendo: eles perseveravam todos os dias no templo e de casa em casa. Em algumas versões está assim. Mas olha só, perseverando unânimes todos os dias no templo. E, ou seja, outra coisa que eles faziam, partindo o pão em casa. Ou seja, eles perseveravam no templo e partindo o pão, que significa o quê? Que eles viviam essa comunhão da igreja em casa, né? Então, assim, havia relacionamento entre os irmãos. Mas percebam, eles perseveravam unânimes, que significa todos eles estavam de acordo contra isso. Por que estavam perseverando? Porque Jesus tinha dito para eles que perseverarem, ficarem em Jerusalém, né, aguardarem o revestimento de poder do alto. Então eles estavam perseverando. E aqui já havia, por essa ocasião, já havia ocorrido o derramamento do Espírito, e mesmo assim eles perseveravam unânimes todos os dias, não era 2 vezes por semana no templo. Então, os apóstolos, eles perseveravam no templo. Outro exemplo, o versículo seguinte, o 47, olha só: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor o quê? A igreja, aqueles que se haviam de salvar. Então perceba que no versículo 46 e 47 aqui, eles são uma coisa só, estão interligados. Então no versículo 47 ele está falando das pessoas do versículo 46, que eram quem? Os apóstolos e os discípulos de Jesus. Então ele fala: todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. O que eu quero mostrar com isso? Que os discípulos de Cristo já eram reconhecidos como igreja nesse período. Mas o texto está dizendo que, mesmo eles já sendo reconhecidos como igreja, eles perseveravam onde? No templo. E Deus ia acrescentando, né, a cada dia mais e mais gente, né, à igreja. Então olha só, outra coisa, capítulo 3, versículo 1. Os apóstolos faziam orações no templo. Olha só, Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a 9, 3 horas da tarde. Então eles estavam indo ao templo fazer o quê? Orar. Mas eles não eram a igreja? Por que eles não foram orar no Monte das Oliveiras, etc? Tem um outro estudo mais à frente que eu vou falar aqui sobre a religião dos montes. Deixa isso para depois. Então, assim, por quê? Já estavam cheios do Espírito, já tinham recebido o Espírito, já. Mas perceba, Pedro e João estavam indo ao templo fazer o quê? Orar. Então os apóstolos faziam orações no templo.
Outra coisa, versículo 5, capítulo 5 de Atos. Estou lendo em ordem as referências. Eu tive esse cuidado, né, de colocar em ordem justamente para a gente ler e lendo meio que na sequência. Então, olha só, no capítulo 5, versículo 17, o próprio anjo do Senhor mandou os apóstolos irem para o templo. Terceiro, capítulo 5, versículo 17. Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Mais uma vez, não mandou eles irem para casa, nem de casa em casa. Falou: vão para o templo e lá vocês informam o que aconteceu com vocês. Então, outro exemplo, o apóstolo Paulo, já capítulo 22 de Atos. Capítulo 22, versículo 17. Aqui o apóstolo Paulo, após ele chegar em Jerusalém, depois da sua conversão pela primeira vez, e ele houve um tumulto, e aqui ele está dando o seu relato, o relato da sua conversão. E aí veja o que ele diz, só o versículo 17 que eu vou ler. Aqui ele está relatando, o próprio apóstolo Paulo dizendo: e aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, eu fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Versículo 21. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Então Paulo está dizendo, já estava convertido, isso conversa lá no capítulo 9, você sabe, já tinha vivenciado muita coisa, voltou para Jerusalém. O que ele fez? Foi lá no templo orar. Então o apóstolo Paulo, após se converter, ainda orava no templo. E não era ritualismo, não era para mostrar nada para ninguém, não. Era porque isso era perfeitamente comum, normal para ele, né? Porque, como nós vimos aqui, os outros apóstolos também faziam isso. Os discípulos de Cristo continuaram frequentando o templo. Então não existe essa coisa de que os apóstolos e a igreja primitiva aboliram, romperam com o templo. Não existe isso, né? Quem fala isso fala por puro achismo. Eu mostrei algumas referências aqui, mas se você pegar e ler minuciosamente o livro de Atos, você vai ver por todo o livro, em várias ocasiões, eles no templo. Então, avançando, o templo como doutrina, então, do Novo Testamento e doutrina apostólica. E aqui eu vou fechar. O apóstolo Paulo, você sabe, depois do livro de Atos, vem as cartas paulinas, as 13 cartas. E o apóstolo Paulo, ele compara a igreja, e é aqui que entra a confusão de muitas pessoas. O apóstolo Paulo, ele compara a igreja. O que é a igreja? O corpo de Cristo. O corpo espiritual, o místico de Cristo. São os salvos em Cristo, aqueles que confessam o nome de Jesus. E aí o apóstolo Paulo compara esse povo, esse corpo espiritual, ao templo. Ou seja, a igreja, ela é um templo espiritual, e nós vamos ler as referências aqui, e um templo espiritual, na verdade, que está sendo edificado, está em construção. Isso nada tem a ver com a substituição do templo físico. O templo físico e a igreja, eles não estão em posições de disputa, de combate. Uma coisa não substitui a outra.
Quando ele cita, vamos ao primeiro texto, 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Versículo 16. Ele diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, terceiro, o versículo 9 aqui, no versículo 9 ele diz assim, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então ele está fazendo o seguinte, olha só. O que o templo é, ou seja, o templo é o quê? Habitação de Deus. Deus habita no céu, mas aqui na terra Deus escolhe um lugar e pôs o nome dele naquele lugar. E lá ele se manifesta. Então, o que aquele templo é, que é o que? A habitação desse Deus, um lugar de manifestação desse Deus, vocês também agora, nos seus corpos, também o são. E no sentido mais pleno ainda, porque o Espírito de Deus habita em vocês. Só que esse mesmo Espírito também habita onde? Lá. Esse mesmo Espírito também habita lá. Lembra vai lá em Lucas 1, lá no 1, 2, ali no episódio de Zacarias, o pai de João Batista, ele estava onde? Quando o anjo apareceu para ele, falou com ele, onde que era? No templo. Estava fazendo o serviço dele lá de sacerdote, lá dentro. E lá Deus apareceu e falou com ele. Então, o que o apóstolo está dizendo é o seguinte, é isso. Ele está dando um exemplo. A gente não usa exemplos aqui, às vezes, comuns para ensinar. No domingo mesmo eu usei um exemplo da nossa casa para falar sobre o templo, não foi isso? Mostrando que assim como na nossa casa a gente cria vários ambientes com propósitos específicos,